Bom, então nós já começamos aqui a gravar a nossa live para a gente deixar aí registrada, né? Para que outras pessoas possam ver, né? Quem não pôde participar hoje estar vendo outro dia, certo? Permitir, só um segundo. Bem-vindo a todos, obrigado pela participação, obrigada Tatiane, né, por se disponibilizar aqui, tá, Marilúcia, a gente está aí com esse projeto aí, procurando unificar a juventude e também de alguma forma, através, né, de vocês, através do grupo, tá colaborando com os nossos colegas, né, de profissão, enfim, o que a gente puder agregar aí, e isso tudo acontece com pessoas como vocês aí que se disponibilizam a nos ajudar, colaborar com o grupo. Bom, Tatiane, como eu sempre falo aí, o microfone é todo seu, para passar aí um pouquinho do seu conhecimento sobre esse tema, né? A poda do cafeeiro. Vou só colocar aqui meu modo de apresentação. Acho, tá certo. Tá dando pra ver minha tela? Sim. Gente, boa noite para todo mundo. Muito obrigada às meninas aí pelo convite, né, para estar aqui, pra gente fazer esse bate-papo e a gente fazer essa troca de conhecimento aí. E também, né, parabenizar todos que estão aí presentes pela disponibilidade de tempo, né. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui tentando adquirir um pouco mais de conhecimento, né. A gente está trocando aí algumas figurinhas que possam nos ajudar dentro dessa parte produtiva. Então, o assunto que nós vamos trabalhar aqui está relacionado com a questão da poda do cafeeiro. Então, primeiramente, para a gente fazer aqui uma reflexão, que a vida é muito curta para beber café ruim. Ou seja, né, nós temos hoje um potencial gigante de produção, nós estamos numa região privilegiada. Se nós pegarmos aqui, né, as matas de Minas, ela tem condições climáticas extremamente favoráveis para nós produzirmos café de altíssima qualidade e também melhorar a nossa produção. Então, fica a dica aí para a gente estar correndo atrás aí de produzir cada vez mais cafés com qualidade e também com uma melhor lucratividade. Então, só para a gente dar uma pinceladinha aqui, quantos aqui são filhos de produtor ou estão fazendo algum curso técnico voltado para a área ou curso superior? Tem alguém aqui que não faz esse tipo de curso? Só dá um oi aí. Eu acho que então todos estão fazendo algum curso relacionado com a área, né? Então hoje nós temos aqui que dentro, né, da cafeicultura, nossas duas principais espécies de café cultivado é o coffee arábica e o coffee canéfora. Ou seja, né, o nosso café arábica e o nosso café conilon, modo de dizer. Então, ambos têm um sistema muito diferente aí com relação ao tipo de manejo. Então, hoje, né, pelo tempo ser um pouquinho mais estreito, nós vamos estar focando na maior produção que nós temos aqui na região, que seria aí o nosso café arábica. Só lembrando aí a todos que no dia 29 nós vamos ter no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, em Realeza, um curso relacionado aí com podas e vai ter a duração do dia todo. Então, quem quiser adquirir um pouco mais de conhecimento, se aprofundar um pouco mais, eu vou estar liberando o link de inscrição. Eu vou repassar para a Marilúcia e a Marilúcia repassa aí para vocês estarem se inscrevendo e participando conosco. E acabou que eu esqueci até de me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiane, sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Espírito Santo e sou mestre e doutora na área de produção vegetal.
Então, dentro do nosso café, nós temos essas duas espécies, sendo que aqui na nossa região o que predomina é o café arábica. Se vocês observarem essas duas figuras, né, existe, morfologicamente falando, uma diferença entre essas duas espécies. Nós temos aqui, né, se a gente observar, parece que o café conilon, ele tem uma folha mais coriácea, né, ele tem uma folha mais ondulada, comparando com a questão aqui do arábica, e até mesmo o ciclo de combustão dele é um pouquinho diferente, né? O arábica a gente conduz numa única haste, e o conilon aí geralmente está sendo conduzido aí com 4 hastes. Aí vem uma pergunta, uma curiosidade para vocês. Você sabia ou você sabe como ocorre o funcionamento de uma planta? Para a gente começar, a gente precisa de entender como que essa planta funciona. Se eu quero manejar ela, eu tenho que entender o funcionamento dela. E aí eu linko essa parte com relação aí quando nós temos a utilização de um motor de um carro. Se eu tenho um motor de um carro, para que esse carro ele consiga se movimentar, ele consiga fazer o que ele se propõe, ele precisa de ter todos os componentes dele funcionando de forma perfeitamente. Então nós temos aí algumas partes importantes de um motor de um carro, como por exemplo, a fonte de energia. Sem uma fonte de energia, esse carro não vai dar partida. O combustível, né, que é o que vai fazer com que ocorra transformação de energia. Nós temos a bomba de combustível, que essa bomba de combustível aí está relacionada com levar o combustível até o local. O radiador... Oi? Não tá passando os slides, a gente não tá conseguindo ver passar. É porque você tá fora do modo apresentação. Peraí, então deixa eu voltar aqui. Eu apanho do Google Meet ainda. Aí, agora foi. Uhum. Então vamos voltar aqui, né? Então quando nós temos aí... Obrigada, Débora. Tem que me falar porque eu não consigo visualizar, né? O outro lado aí que tem que ir me Eu estava dando... botando o áudio e não olhei o que estava na tela, né? Então, quando nós temos essas peças elas são extremamente importantes para o bom funcionamento do nosso carro. Se eu pegar um carro movido a gasolina, por exemplo, eu preciso desses componentes para que esse carro consiga andar. A planta seria diferente de um motor? O que vocês acham? É diferente ou não? Ei, Marilúcia? Não, pra mim. Eu acho que não, né? Porque tudo tem que ter um mecanismo. Um mecanismo de funcionamento das coisas, né? Então, se esse aqui são peças e esse aqui é um esquema mostrando como que ocorre, né? Quando eu viro a chave, eu dou uma fonte de energia ali na ignição, que vai entrar no meu combustível, vai entrar em combustão ali, vai gerar essa energia para ter esse movimento ali, a planta, ela também é considerada como uma máquina. E aí vem a pergunta do seguinte, se a planta é uma máquina, se eu estou comparando essa planta com um carro, né, aqui eu tenho um exemplo aqui de uma Ferrari, que é um senhor carro, uma senhora máquina, correto? Mas será que essa máquina tão incrível, que hoje, né, dentro dos carros aí é um dos mais caros que nós temos, ela se compara com relação à nossa planta em questão de mecanismos de funcionamento ou até mesmo de sistema de funcionamento e, vamos dizer assim, em questão de uma máquina mais complexa? O que vocês me dizem? Ela é mais simples ou ela é mais complexa que um cafeiro? Olha, eu acho que ela é mais simples. Eu nunca nem tinha feito analogia, mas a princípio parece que ela é mais simples. Com certeza. Se nós pegarmos esse carro, que é um carro de ponta, e compararmos ela com uma planta,
esse carro de ponta é uma máquina simples. É uma máquina que foi desenvolvida pelo homem. Agora, a planta, né? Se a gente pegar toda a lógica que nós temos aí, a planta ela foi desenvolvida pelo homem? Não. Não. Então, ela é uma máquina extremamente complexa. E nós aí, né, da área, tanto os técnicos como os agrônomos, nós penamos, senhora, com essa máquina para resolver o problema dessa máquina. Essa outra máquina, a gente consegue peça para repor. Eu consigo peça para repor um galho quebrado? Não. Vou ter que colar? Não tenho. Vou ter que fazer várias outras coisas para tentar recuperar essa máquina perfeita que nós temos funcionando aí, aonde, dessa forma, quando a gente faz o comparativo, quem que vai ser a fonte de energia dessa máquina? A fonte de energia dessa máquina é uma fonte gratuita. O sol. O sol. E quem que vai ser o combustível para essa máquina funcionar? A água. Solo. Nutriente. Na verdade, o combustível para o bom funcionamento dessa máquina é a energia que é convertida pelo sol, que vai ser transformada em carboidrato. Então, o combustível para essa máquina aqui, na verdade, vai ser carbono, oxigênio e os nutrientes para estar formando aí todas as estruturas que nós precisamos dentro dessa planta. Então, a nossa parte aérea do cafeeiro, ela vai funcionar como um radiador. Qual que é a função do radiador no motor? Refrigeração. Qual que é um dos objetivos ou uma das funções da folha? Juntamente com o processo de transpiração, está resfriando todo esse motor ali que está dentro dessa folha. Nós temos aí a nossa bomba de combustível, né, que vai ser nos nossos vasos condutores. E aí vem a pergunta seguinte: quem seria o piloto dessa máquina incrível chamada café? O produtor. Sobrou pro homem, né? Não sobrou pro homem, não, é? Não. Não é o produtor, não? Eu acho que é nós. Pode ser o homem e a mulher, né? Ah, que bom, né? Então, quem que vai ser o piloto dessa máquina? Somos nós. Somos nós. Qualquer um? Não. Qualquer um habilitado, né? Já que é comparado com o carro. Para eu dirigir um carro, tem que ter carteira. Para eu pilotar essa máquina chamada café, eu tenho que ter o quê? Os cafeicultores. Conhecimento. Ou seja, na verdade, muita gente fala que o piloto dessa máquina seria o produtor. Mas o produtor, na verdade, ele é o dono da máquina. Quem é o piloto mesmo é quem tem habilitação. E aí essa habilitação, ela vai ser o quê? Um técnico ou um agrônomo. É ele que vai estar conduzindo essa máquina aí para que ela tenha o quê? Um bom desempenho. E aí, quando nós pegamos a parte do sistema radicular, o sistema radicular está linkado muito com essa questão da estabilidade, né, dessa máquina. Um carro com estabilidade, ele é mais fácil de ser conduzido ou mais difícil? Mais fácil. Mais fácil. Então, eu preciso que a minha máquina ela tenha estabilidade para que ela seja uma máquina fácil de eu estar conduzindo, né? Então, essa estabilidade está relacionada com um bom desenvolvimento radicular, e esse desenvolvimento radicular é importante para quê? Principalmente para a questão da absorção de nutrientes. Só que se eu tenho um carro potente, eu tenho uma estabilidade desse carro, mas eu não tenho uma estrada boa, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu vou pegar o meu veículo e vou daqui até Realeza, é um bom exemplo. O que acontece com uma máquina dessa aqui? Uma Ferrari dessa? Estraga. Vai estragar, dependendo da velocidade que eu andar, eu vou empenar uma roda para consertar isso. Fica caro, né? Então, o que seria a estrada, a boa estrada da minha planta, do meu cafeeiro? Seria uma boa estruturação de solo.
Então, eu sabendo desse fator agora, eu consigo avançar aí dentro dessa questão. Vou estar falando com vocês, o funcionamento da nossa planta, ela depende do quê? Da radiação do sol. O sol vai desencadear várias reações. Isso aqui é só para mostrar, gente, esse desenho aqui da direita, em cima, como que são várias reações químicas que estão ocorrendo dentro de uma folha fina e pequena. É uma complexidade muito grande. E isso aí faz com que ocorra o desenvolvimento e o crescimento do meu cafeiro. Só quando que essa máquina ela não está num bom funcionamento, eu começo a ter perdas dessa máquina, aí eu vou precisar de fazer o quê? Eu preciso de entrar com os manejos, e um desses manejos que é utilizado para a gente recuperar essa parte aérea aí do cafeiro seria a nossa poda. Então nós temos que as causas de perda de produtividade hoje que levam a gente a adotar medidas de prova de poda aí, vai ser ataque de pragas e doenças. Ataque de pragas e doenças vai acabar ocasionando, né, perda do vigor da minha parte aérea. Eu tenho a questão aí também, né, de deficiência nutricional, principalmente agora, se a gente analisar o preço do adubo que tá, muita gente está querendo desistir de adubar a lavoura. E aí, se eu não dou por esse adubo, ele vai funcionar como o quê? Como parte do meu combustível para ela se desenvolver. Questões climáticas aí também, né, vão estar provocando o estresse nessa planta. E quando essa planta começa a ficar estressada, o que acontece com a gente quando nós começamos a sofrer um processo de estresse? Qual que é o primeiro sintoma que vem? Principalmente nas mulheres, né? Irritabilidade. E queda de cabelo. Não sei se acontece com vocês, mas comigo os primeiros sintomas é a perca da cabeleira. Dá um desespero, uma agonia. Isso aí são sinais que o nosso corpo começa a mostrar de que está ocorrendo o quê? Opa, tem algo de errado. E a planta vai perder o quê? Ela perde as folhas. E a folha é muito importante para ela se desenvolver, para ela produzir esse combustível, para ela estar crescendo, né? Então, se eu tenho a perca dessa folha, eu tenho perca desse combustível. Consequentemente, ela reduz o desenvolvimento e aí começa só a ter perdas de produção. E aonde, às vezes, a gente vê lavouras aí extremamente depauperadas que não produzem aí, por hectare, 10 sacas de café. Sendo que hoje uma média nacional aí está em torno de 25, 26 sacas de café. Isso aí é produção média nacional. Mas se a gente leva uma lavoura bem conduzida, ela vai produzir pelo menos umas 50 sacas de café. Então a gente tem uma perda muito grande devido a essas características de estresse. E aí vem a pergunta do seguinte: o que é a poda em si? Inicialmente aí, né, nós estávamos falando a respeito de que algum tempo atrás, e até hoje, isso é muito comum ainda a gente conseguir visualizar essa situação, você virar para o produtor e falar que ele precisa de cortar a lavoura dele, é a mesma coisa a gente que está cortando a veia dele, ali, a jugular dele. Não pode, como assim? Meu pai plantava café durava 50 anos e não fazia corte dela de jeito nenhum. Então, só que as coisas foram evoluindo e uma dessas evoluções dentro da cafeicultura seria o quê? A utilização do sistema de poda. Então, a poda, ela vai ser o quê? O corte dos ramos vegetativos, né? E aí, o que causa o declínio desse café que precisa de fazer, que eu preciso de entrar com essa poda para recuperar ele? Eu posso ter causas naturais, isso é normal. Nós envelhecemos, o pé de café também, ele vai envelhecer. Ele vai crescendo, mas ele não cresce de forma indeterminada, infinitamente ali. Ele vai chegar num certo ponto que ele começa a ter redução no seu desenvolvimento. Então, isso aí são causas naturais. Pode ser questão de pragas e doenças, são dois fatores importantíssimos que nós temos. E uma das minhas preocupações, principalmente com o preço que está os insumos hoje, seria a questão da nutrição. Porque uma vez que uma planta está desnutrida, ela é muito mais favorável de ter ataque, principalmente de pragas e doenças. Então, uma coisa desencadeia a outra. E aí pode ser que uma nutrição deficiente aumente a incidência de doença e aí cause um declínio muito mais
avançado, muito mais elevado ali dentro da minha área. Então, quando nós analisamos a arquitetura de uma planta para saber se aquela planta, o tipo de poda que aquela planta vai comportar, nós observamos que nós temos aqui duas situações. As duas fotos de cima, vocês concordam comigo que essas duas fotos de cima parece que o meu cafeeiro tem aqui o meu tronco principal, né, que é chamado de ramo ortotrópico, e as galhas ali, que são os meus ramos plagiotrópicos, ela parece uma espinha de peixe. Igualzinho uma espinha de peixe. Agora observem as duas fotos abaixo. O que aconteceu com essas duas fotos aqui abaixo? Eu tenho ramo produtivo, que o ramo produtivo é o que cresce para o lado. Eu tenho ramo produtivo nessas duas fotos? Muito pouco. Muito pouco. Então, concorda comigo que o manejo de cima tem que ser diferente do manejo do de baixo? Sim. Sim. A arquitetura dela está diferenciada. Então, essa arquitetura eu levo em consideração no momento em que eu vou fazer a escolha da minha poda. Então, primeiramente, quais seriam os principais drenos que o cafeeiro tem? O principal dreno que vai ter, principalmente aí, vai ser flores e frutos. Qual que é a função da planta? A planta, ela entende que ela precisa perpetuar a sua espécie. E como que ela vai perpetuar a sua espécie? Através dos frutos, através do seu filho, né? Então, nós temos aí que uma das outras fontes de dreno, né, vai ser o engrossamento de ramos. O ramo vai crescendo, mas ele precisa de engrossar para dar sustentação. Desenvolvimento de novos brotos, desenvolvimento radicular, metabolismo de manutenção. Esse metabolismo de manutenção, ela produz seu próprio alimento. Só que ela pode produzir o seu alimento para ela sobreviver e o seu alimento para ela ter condições ali, vamos dizer assim, né, aquela gordurinha. Então, esse metabolismo de manutenção aqui é aquela famosa picanha. Então, uma picanha para ser boa, ela precisa de ter o quê? Uma camada de gordura. Se ela não tiver uma camada de gordura, ela vai ser um colchão duro. Essa aqui é a realidade. Então, para dar suculência, para dar um melhor ali, ela precisa dessa gordurinha. E a planta também ela precisa de ter essa gordurinha, né, essa reserva. Então, quando nós temos essa reserva, é muito mais fácil dessa planta conseguir se desenvolver melhor, principalmente após uma situação de estresse, que é o que está ocorrendo agora, como por exemplo a nossa seca. Então, quais são os fatores que eu devo levar em consideração quando eu penso em poda? O estado da lavoura é ruim? Minha lavoura está muito ruim mesmo e eu vejo que ela não tem condição de melhorar com outra prática de manejo, como por exemplo, algumas situações aqui na região, se nós analisarmos, tem muita lavoura que perdeu realmente muita folha. Só que se eu observar, eu vejo que aquela lavoura ainda ela tem um potencial para eu estar fazendo com que ela melhore a brotação. Eu posso estar fazendo uma boa pulverização, na hora que vinha aí a nossa chuva, né, a pulverização nutricional, uma boa adubação. Eu posso estar utilizando um hormônio aí para puxar essa brotação dela, ela vai conseguir recuperar o seu vigor. Mas se eu vejo que não tem conta, aquelas galhas secas, as pontas estão tudo secas, não tem nem onde brotar aquilo ali, eu vou tentar recuperar aquela lavoura? Não, aí eu preciso partir para uma poda. O valor atual da saca de café compensa uma recuperação rápida ao invés de um novo plantio? Porque isso aqui é uma outra situação que a gente deve analisar muito também. Analisando o nosso cenário hoje, o preço do café está baixo ou ele está alto? Tá um bom preço, depende aí do custo do produtor, né? Também foi grande, mas tá um bom preço sim. Sim, o preço está bom. Se Podia nós colocarmos na ponta do lápis, hoje, o nosso poder aquisitivo, o custo de produção, ele ainda está mais baixo do que há um tempo atrás. Então o café ele tem esses altos e baixos. Esse ano é um ano que, dependendo do estado que está a minha lavoura, não é um ano, dependendo da lavoura, eu não vou fazer nenhum tipo de poda porque ainda está compensando. Só que se começa a cair muito o preço do café, compensa eu fazer uma poda ou, dependendo, compensa eu estar retirando aquela lavoura, principalmente as lavouras mais velhas, né? E estar fazendo um plantio de uma nova. Então isso aí a gente tem que pensar também.
A linhagem existente tem potencial de produção compatível com as linhagens modernas? Então, esse é um ponto-chave que a gente precisa de dar uma viradinha de chave, principalmente porque houve uma evolução muito grande aí e nós temos hoje várias variedades de café no mercado que elas vão se adequar a mais tecnologia, tem melhor produção, às vezes resistente a alguns tipos de doença. Então, dentro disso aí, nós temos muitas lavouras aqui na região antiga, com variedades antigas, que já não é mais compatível, a gente está tendo muito problema, principalmente se a gente pegar aí, né, o tradicional Catuai 144, suscetível para ferrugem igual não tem. Aquilo ali, eles bateram, der um tequezinho no pé de café, que ele vai voar um tanto de pó laranjado, de tanta ferrugem que ele dá, se eu não fizer um bom manejo. Né? E às vezes isso aí a gente precisa de estar trocando essas variedades para estar fazendo ali um melhor desenvolvimento da minha lavoura. Então, como que eu vou escolher o tipo de poda? Qual que é o grau de fechamento da minha lavoura? Minha lavoura já fechou, só tenho copa, tá mais ou menos meio termo, tá quase fechando. Qual que é o ritmo de detemperamento das minhas plantas? Eu tenho uma planta ao acaso, eu tenho um talhão, eu tô com a área toda. Como que tá a evolução da minha produção? Qual que é a situação do produtor com relação à produção futura? Então, esses aqui são itens chaves que eu tenho que analisar na hora de fazer a escolha da poda. Então, o objetivo da poda seria o quê? Primeiramente, corrigir o fechamento dos cafezais. Quando um café, nós plantamos ele, quando ele fecha, ele encontra uma planta com a outra, tanto na parte de entrelinhas quanto entre plantas, o que vai acontecer? Começa a sombrear a parte de baixo do meu cafeeiro. No que sombreia essa parte mais baixeira, onde tem a saia, eu vou ter uma produção só na copa. Às vezes a pessoa olha por cima assim, né? Nossa, tem muito café nessa lavoura. Na hora de colher, ele não tem um rendimento tão alto. Por quê? Ela só está produzindo ali na copinha. Então, um objetivo seria corrigir esse fechamento. Outro objetivo seria o quê? Recuperar plantas cuja arquitetura não atende mais o aspecto técnico e econômico. Que aí nós voltamos naquelas fotos lá. Eu tenho a minha espinha de peixe e eu tenho a minha espinha de peixe banguela. Então, a minha espinha de peixe banguela significa que está faltando ali o quê? Os meus ramos produtivos. Então, ali eu já tenho que entrar com uma poda diferente da de cima. Diminuir a distância dos ramos ao tronco, aumentar a área foliar da planta em lavoura depauperada. A área foliar é extremamente importante, essa relação de folha. Folha, na verdade, se a gente for analisar o quanto que custa uma folha, né? A gente observa aí que tem muita... Pena que folha não é dinheiro, né? Mas é um dinheiro muito grande que tem dentro de uma lavoura quando a gente leva em consideração o poder de produção que uma folha tem. Facilitar e aumentar a circulação de seiva, porque eu consigo ter um equilíbrio ali, né? Parte aérea com o sistema radicular. Aumentar a produção e o rendimento do meu café, se vocês vão ver um caso mais à frente. Quais são os tipos de poda que nós podemos estar utilizando? Nós temos aí a clássica recepa e hoje em dia muito utilizado também está sendo o esqueletamento. Nós podemos ter o decote, desponte, a capação. Todos esses aí são os tipos de poda que são utilizados para o cafeeiro. Então, primeiramente, quando nós trabalhamos aí com a questão de recepa, nós podemos ter a recepa baixa e a recepa alta. Sendo que a recepa eu vou cortar tanto a parte, principalmente quando eu não tenho saia, a saia do cafeeiro, né? A parte baixeira do cafeeiro, eu não tenho formação de galhos ali. Então, a recepa alta, eu corto em torno aqui, né, pegando aqui do chão, eu vou tirar aqui 70 centímetros de altura e vou ali e faço o corte. Sempre fazendo corte em bisel para evitar o acúmulo de água aqui nessa superfície e favorecer assim o desenvolvimento, principalmente de fungos e bactérias ali, né? Então, dentro desse caso aqui, quando eu faço essa recepa, eu vou conduzir essa recepa com um número aí em torno de 1 a 2 brotos por planta. Então, aqui eu posso observar, já fizer uma recepa mais baixa aqui. Inicialmente, quando você faz a primeira recepa na lavoura, o ideal seria você fazer a recepa mais alta. Porque provavelmente mais à frente, se você tiver que fazer outra recepa, você consegue ir abaixando. Agora, se você faz uma recepa muito baixa, muito próximo ali já ao seu solo, nós vamos ter
alguns problemas ali que essa lavoura ela não vai conseguir. Como é que você vai fazer a próxima recepa dela? Se já está muito baixa. Aí já começa a dificultar. Então aqui a gente consegue visualizar nessa foto de cima, né, os brotos de café. E esses brotos de café aqui, eles são brotos bem vigorosos e com um potencial produtivo totalmente recuperado. Então aqui, só para ilustrar para vocês, né, como que ocorre aí, como que eles estão fazendo essa parte aí da minha receita. Se eu observar, essa lavoura ela já foi recepada uma vez, eles estão recepando ela novamente e a receita está sendo mais baixa, né? Então aqui eu vou cortando e aqui ele vai brotar novamente para dar recuperação ali na minha área. Então aqui eu tenho, né, a condução aqui de 2 brotos. Eu posso ter, se eu tiver aqui somente um broto, eu vou utilizar somente um broto, mas se eu tiver 2 brotos, eu vou selecionar ali meus 2 brotos mais vigorosos. Eu posso fazer também o decote baixo, o decote médio, o decote alto. Esse decote baixo, médio e alto vai ficar variando em torno de 1 metro, e 1,2 m a 1,70 m, 1,20 m a 1,70 m. Também eu vou ter a condução aí de 2 brotações, e nesse caso aqui do decote, ele é feito de que forma? Esse aqui ele vai ser feito somente quando eu tenho a minha copinha ali, né, a minha parte da copa mais depauperada. Porém, eu tenho uma boa ainda, uma saia bem estruturada. Então, essa saia bem estruturada, eu consigo utilizar, essa saia serve como um pulmão para o desenvolvimento desse broto aqui, e esse broto aqui ele já vai ser na parte mais alta ali da minha planta, né? O esqueletamento, que é uma situação que lá vem crescendo muito, né, e a gente tem muito potencial aí com a utilização desse tipo de poda, eu vou fazer o corte das minhas laterais aqui dos meus ramos produtivos. Então, esse esqueletamento aqui, eu tenho meu tronco principal, eu tenho meus ramos produtivos, eu vou cortar aqui em torno de 30 a 40 centímetros, né? E seguida aí de um decote que eu vou fazer dentro dessa área. Então aqui eu posso estar utilizando, né, a ferramenta, uma esqueletadeira, ou eu posso estar utilizando, né, a minha roçadeira também para estar fazendo esse tipo de poda. Então aqui eu deixei aqui em torno de 1 palmo, né, da minha haste principal aqui, do meu ramo, né, produtivo. Fiz o corte, aqui vai ter várias gemas na qual vai ocorrer a brotação e a recuperação desse ramo, que às vezes morreu a ponteira desse ramo, mas ele ainda está um ramo vigoroso ainda para trás. Então ali eu consigo ter a brotação desse ramo. E aqui só ilustrando, né, como que eles fazem o esqueletamento, eles vão retirando, né, a parte aí dos meus ramos produtivos, e depois eles acabam fazendo ali o decote ali da minha lavoura, né? Rapidinho eles vão colocando esse material e acaba virando matéria orgânica ali dentro. Então o desponte, né, ele pode ser feito, né, a poda lateral semelhante ao esqueletamento, porém essa poda lateral ela vai ter uma distância maior aí, né? Serve para estar promovendo uma estimulação da produção aí de ramos secundários e ramos terciários no meu ramo produtivo. Agora, uma outra situação que eu quero colocar principalmente, que eu passei bem mais batido nos tipos de poda, porque o nosso tempo é meio curtinho, né? Senão não dá tempo da gente falar. Uma coisa interessante, vai adiantar eu escolher a melhor poda que tem para minha lavoura e eu não fazer desbrota? O que seria desbrotar? O que vocês acham que seria desbrotar? Retirar o excesso dos brotos. Tá vindo junto? Sim. Se eu observar nessa foto aqui, eu tenho aqui emissão de vários brotos. Vocês concordam comigo que esses brotos aqui seria como se fosse um filho? Sim. É como se fosse um filho, né? Imagina nós
ou vocês aí, se vocês tiverem aí 30 filhos, de uma vez só. O cabelo já até caiu, né? Até perdeu a fala. Nós temos condição de criar esses 30? Não. Eu não tenho. Eu sou uma planta fraca. Eu não tenho condição. O que vai acontecer com esse tanto de filho ali? Vai tudo morrer. De fome, se facilitar, ou um vai ficar descuidado, o outro tem um cuidado maior, enfim, vira ali um balaio de gato, né? Então, quando eu tenho esse monte de broto aqui, se eu tenho esse monte de broto aqui para alimentar, o que vai acontecer? A planta ela está produzindo alimento e ela vai mandar um pouquinho para cada. Vão crescer muito, muito vigorosos? Não. Ele diminui o vigor e, além do mais, fica com o aspecto de vassoura, endulcerado. Então, se eu fizer a poda, o que muita gente às vezes não gosta de poda? Isso aí é uma coisa que a gente vê muito a campo também. A pessoa faz a poda e Deus cuida. Mas não é bem assim. A gente precisa fazer uma desbrota. Quantas desbrotas vocês acham que seria necessário? Por exemplo, se eu fizer um esqueletamento esse ano, quantas desbrotas eu devo fazer no próximo ano? Contando a partir de agora, né, no ciclo de um ano. Normalmente no mínimo 2. No mínimo 2, né? Mas o ideal? 2 é muito pouco. Infelizmente, 2 O ano desbrotas... inteiro. No ano inteiro não dá, né? Que chega uma parte do ano que a planta diminui seu crescimento. Mas o ideal seria a gente fazer em torno de 5 desbrotas. Aí você vai ter uma desbrota sendo feita de forma mais adequada e você vai ver, isso aí dá muita diferença. Depois eu vou compartilhar um vídeo com vocês, inclusive foi até meu pai que gravou o vídeo, só foi a câmera man ali e ele soltou o coraçãozinho dele falando a respeito disso aí. Então é nítido a diferença de uma área que ocorre uma desbrota com um pouquinho mais de rigor do que uma área que não ocorre a desbrota com vigor, desbrota de qualquer jeito. A planta ela vai ficar entolcerada, aquele broto ele não vai crescer com tanto vigor e isso vai refletir na produtividade. Mas, poxa, eu poderia deixar aí 5 brotos, vai produzir mais do que 2. Não necessariamente, porque aqueles 2 crescem muito menos. Então, no somatório final, não vai compensar eu estar deixando aquele tanto de broto ali. Então, o ideal é a gente gastar um pouquinho mais e fazer em torno de 5 desbrotas após a gente fazer esse processo aí de poda, né? Isso é um dos fatores que às vezes desanima muito o produtor, porque, vou gastar muito serviço. Só que, na hora que você coloca na ponta do lápis o quanto que essa desbrota ela te traz de retorno em produtividade, não se discute, compensa muito estar realizando essa desbrota ali para diminuir o número de brotos que tem ali dentro da planta, né? Então aqui estão as desbrotas sendo feitas, né? A gente vai retirar aqui o excesso de brotos, a gente vai deixar conduzindo aqui com 2 brotos, né? Para o café arábica, a gente deixa somente 2 brotos aí de condução. Ô, Tatiane, eu tenho uma dúvida. Uma dúvida. Meu nome é Raquel. Eu queria saber, já que o ideal seria de 4 a 5 desbrotas por ano, qual a periodicidade? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer desbrota? Vai depender muito de onde sua área está inserida, de como que estão os seus brotos. O ideal é que ele não cresça muito. Então, você fez, por exemplo, hoje, a sua desbrota. Quando você já tiver uns brotos ali em torno de 5 centímetros, já está na hora de você entrar para fazer outra desbrota. Tentar não deixar eles crescer muito, porque quanto mais eles crescerem, mais difícil vai ser para você arrancar e, além do mais, você vai fazer uma ferida na planta, né? Você pensa bem, você vai tirar um brotinho menor e um brotinho maior. Quem que vai ocasionar uma ferida maior na planta? Não, claro que o broto maior ele vai ser mais traumático, vai causar mais estresse, mas é falta de experiência mesmo, né? Eu quero saber assim,
Eu faço agora, no mês de agosto. Aí eu repito em outubro, aí Pode depois ser. eu repito em dezembro. Seria de 2 em 2 meses, ou eu tenho que observar cada talhão. Você tem que ver observar cada crescimento, talhão, porque brotos. dependendo vai crescer mais ou vai crescer menos. Geralmente aí a gente estava fazendo, esse aí nós fizemos, nós peletamos em agosto, nós fizemos a primeira em outubro, depois fizemos outra em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Que aí depois caso. Ah, tá. Então primeiro eu faço a poda, né? Primeiro eu faço a poda, aí Aí a poda, primeiro eu se faço você fizer a poda deixa agora, ela. nós estamos no período meio que de seca. Então, ela vai brotar lentamente. Na hora que vir a chuva, a brotação dela começa a disparar. Aí lá para outubro, você já precisa de entrar Por coincidência, de ontem para hoje choveu aqui na minha propriedade quase 30 milímetros. 30 Nossa. milímetros. Choveu bastante. Então eu vou ter que dar uma olhada lá, porque eu acho que até flor já vai aparecer, né? com certeza. Provavelmente final de agosto aí já vai estar dando. Daqui uns 15 dias deve dar uma Já vai florada. estar florido. Eu não posso fazer poda com flor saindo, né? Não é aconselhável, né? Ou não tem nada a ver. Não, aí depende muito de como que tá a situação da sua lavoura. Para isso é importante, a gente sozinho, tipo, você seria produtora. Sou produtora. O ideal é, Raquel, né? É. O ideal, Raquel, é você estar procurando um técnico ou um agrônomo para estar te auxiliando. Nessa Não, eu tenho um agrônomo que vem mensalmente, Uhum. Então, porque ele vai te falar qual área que você vai podar. Não, por acaso ele teve ontem, né? Aqui, e a gente já até viu onde vai ter que decotar, onde vai ter que esqueletar, a gente já determinou isso. E vimos que tem uma parte do talhão que se desse uma chuva ia florir, que foi o que aconteceu de ontem para hoje. Então já deve florir. Aí ele falou, se florir você não mexe agora, porque se você for fazer uma desbrota, pode atrapalhar. Você vai ter que esperar, você faz em outro talhão e espera esse aqui. Porque a desbrota e até você tirar broto ladrão e tudo, um rela no outro, né? Então assim, pode atrapalhar. Então a minha ideia é essa, é fazer a poda onde eu possa fazer, já determinei que está muito ruim, está parecido com aquele que você mostrou, aquela foto lá do peixe. Está bem parecido, eu tenho algumas ruas assim, então eu vou começar por elas. Mas assim, em média, então, seria de 2 em 2 meses, né? Eu voltar a desbrotar depois da poda. Sim, sim. Tá certo. Muito obrigada. Nada. Então aqui a gente começa aqui um estudo de caso, né? Quando eu penso no planejamento da minha poda, o que seria esse planejamento, né? Já aproveitar aí até o exemplo da Raquel, né? Ela pegou o técnico, olhou a área dela e viu o quê? Tem área que não precisa, tem área que vai precisar, tem área que você pode fazer uma recepa, tem área que você vai fazer um esqueletamento, tem área que você vai fazer um decote só. Então, cada situação, cada talhão, ela tem o quê? Um tipo de poda. Pode ter um tipo de poda específico. E aí, o que muita gente às vezes fala, eu preciso de podar a minha área total? Não. Eu posso estar fazendo o quê? A minha poda de forma escalonada. Se eu faço a minha poda de forma mais escalonada, o que vai acontecer? Uma área que está em descanso agora, tem uma outra produzindo, aquela ali está descansando, está recuperando. Aquela outra depois eu posso estar podando, enquanto que a primeira área que eu tinha feito a poda, ela vai estar o quê? Em plena produção. Com isso aí, eu nunca vou ficar o quê? Descapitalizado. Que é um dos problemas que nós não podemos deixar, seria o produtor descapitalizado, né? Como e quando podar o pé de café? Existe uma lua para podar o pé de café? O que vocês me dizem a respeito disso aí? Não. Olha, eu acho que sim. Acho que é a lua nova. Acho que é a lua nova. Não sei. Muita gente fala, né? Ou Que na a lua frequência. ela interfere. Se
cientificamente isso é comprovado? Não. Então, eu ia falar sobre isso. Eu tenho lido bastante sobre e parece que quanto mais cedo possível, né? Pela questão de estresse da planta e para já começar a ver uma pequena desbrota, como você falou há pouco aí, não uma desbrota muito, ou uma brota, um broto muito grande, né? Mas já vai começando a se formar um broto, né? Exatamente. Que é o que nós vamos ver aqui mais à frente com respeito ao calendário. Então essa aqui é uma situação de uma área, essa aqui seria a lavoura do meu pai. Então a primeira foto que nós temos aqui foi após essa lavoura, ela deu uma carga muito elevada e ela realmente ficou bem depauperada. A gente vê que para recuperar uma lavoura dessa aqui, iria levar 2 anos aí, a gente não iria recuperar o potencial produtivo dela total. Então o que nós decidimos fazer? Nessa área aqui, vocês podem até ver aqui, ó, tem a perca aqui da minha copa, algumas quebraram, né? E você vê que praticamente isso aqui tá igual um mandiocal, né? Mesma coisa eu tenho feito a borração do mandioca aqui. O que nós fizemos? Nós resolvemos esqueletar essa área. Então essa área, ela foi esqueletada em agosto. Essa aqui foi ela 2 anos depois. Olha que bonito lá. Ela esqueletada. Olha, eu fico Um em relação aqui, essa foto, essa primeira foto para essa primeira foto aqui. O controle sumiu. O controle sumiu. Deu bastante. E olha como que tá o meu ramo produtivo. Mãe, Eu o observei que controle eu fiz o quê? sumiu. Eu recuperei o meu ramo Apoio, produtivo. Raíssa. E olha como que foi a produção dessa lavoura aqui após esse esqueletamento. Quando nós fazemos esqueletamento, nós vamos ter aí o que nós chamamos de 1 ano de safra zero. Nesse caso aqui, o primeiro ano eu esqueletei ela agora. O próximo ano ela não vai produzir, ela só vai vegetar e ela vai ter a produção em 2024, 2 anos depois. Então, nesse caso aqui, eu consegui ter uma recuperação dessa lavoura em 2 anos, assim, estrondosamente. Então, essa lavoura aqui, esses brotos aqui, após esse esqueletamento, nós tivemos uma produção aqui nessa área aqui por hectare, foi de 85 sacas por hectare. Então, a gente conseguiu recuperar muito bem e ela continuou produtiva ainda no outro ano, né? Porque acabou que nós tivemos aqui ainda um bom crescimento de ramo para que no outro ano ela ainda tivesse uma carga de produção. E aí, com relação à nossa época de poda, né? Nós temos que, quanto mais cedo nós podarmos, melhor vai ser, porque se eu pego aqui uma poda, aqui tem um trabalho que foi desenvolvido com relação aos meses e com relação ao desenvolvimento de ramo, que foi até o que vocês já citaram ali. Quanto mais cedo eu fizer a poda, ele vai desenvolver com força total agora, nesse período de seca? Não. Mas ali já vai começar a criar reações para quê? Para aquelas gemas que estavam adormecidas sair dessa dormência. Nesse processo que ela sai dessa dormência, quando vem ali, né, o período chuvoso, ela dispara o seu crescimento. Então, se eu pegar aqui, vocês acham que tem diferença se eu fizer uma poda, né? Quem pode, né? Mês de julho, às vezes termina a colheita, já entra com uma poda. Mas vamos pegar aqui, que seria o mais comum aqui, a partir de agosto. Existe diferença de uma poda de agosto para outubro? Sim, existe. Existe grande. Então aqui eu consigo ver que quanto mais eu adiar minha poda, mais eu vou estar perdendo em produção. E aí, se eu deixo de crescer aí, por exemplo, né, 2 nós por ramo, quantos ramos eu tenho? Quantos frutos eu tenho por nó? Se eu tiver em torno de uns 12, 15 frutos por nó, no somatório final, a minha perda ela é bem significativa quando eu faço a poda na época errada, né? E aí eu pergunto para vocês o seguinte, essa lavoura aqui, esse tipo de situação aqui, qual poda vocês acham que eu poderia fazer? Essa aí, ela tá ruim demais. Então, Tatiane, não poderia, até aproveitando o gancho e falando sobre a poda
programada do Arábica, se você é a favor, se você é contra, não poderia, talvez? Seria, assim, nessa situação aí, não teria o resultado esperado? Então, a poda programada, ela tem aí algumas características bem mais peculiares. Eu nem entrei dentro dela porque não daria tempo. A gente precisaria de pelo menos mais 1h30 para falar sobre poda programada. Por quê? Acaba que a poda programada, eu não recomentaria... Oi? O seu Zé tirou a foto aqui de casa. Oi? Desculpa, Tatiana, eu tô chamando meu pai para ver a aula. Vai. Ah, tá jóia. O que acontece com a poda programada de arábica? Não é qualquer produtor que consegue fazer ela. Então ela tem que ser muito bem pontuada para ela dar certo. Boa parte das podas programadas de arábica que eu já vi aqui na região deu errado. Porque ela é um pouquinho melindrosa. O que foi, Então, filho? muita gente às vezes não faz nem a poda Deita lá, tradicional vai que se tirar a agora poda não vai ver programada, pra né? você. Mas o que vocês achariam que Mas poderia você de estar castigo. fazendo aqui? Você quer ficar de Complicar castigo? a estrutura da minha Então planta deita, aqui. vai lá. Senta lá, agora Espinha não de vai. peixe. Essa daí é uma recepa, né? Uma recepa? Eu já... Você foi no esqueletamento e decote. Isso, Decote e isso. Na esqueletamento. lavoura aí, o esqueletamento era perfeito, porque a planta ainda não está muito alta, então só o esqueletamento era necessário. Se eu observar, eu tenho o quê? Eu tenho que observar, nesse caso aqui não dá para ver direitinho, né? Mas a campo a gente consegue visualizar melhor. Como que está o desenvolvimento do meu ramo produtivo? Ele está muito, vamos dizer assim, depauperado? Ou ele Sim, deu tá as totalmente folhas, sem ou folha. ele tem Totalmente condição sem ainda de folha. brotar? Nesse caso Esqueletamento. aqui, ele teria condição de brotar. Nesse caso aqui, eu poderia estar fazendo um esqueletamento. E essa situação aqui? Decote. Decote. Compensa? Primeira pergunta. Vamos voltar lá atrás. Essa lavoura, ela tá pouco depauperada ou muito depauperada? Ela está depauperada. Total. Essa lavoura aqui, ela foi uma lavoura abandonada. É. Aí vamos lá. O que pode acontecer muito que a gente pode visualizar por aí? Abandonei a minha lavoura, o café agora disparou. Aí eu quero recuperar uma lavoura dessa aqui para produzir. Eu vou conseguir ter uma recuperação de uma lavoura dessa? Não, só se você fizer uma recepa. A longo prazo, né? Recepa. A longo prazo dá. Mas desse ano pro ano que vem dá não. Dá não. E outra coisa, o que pode acontecer nesse tipo de situação? A gente observa que tem o quê? Falhas. Essa lavoura é uma lavoura antiga que foi abandonada. O que vai acontecer se eu fizer aqui uma recepa? Parte dessas plantas ela pode morrer. Então, dependendo da idade da lavoura também, dependendo de quanto tempo essa lavoura ficou abandonada, é melhor eu fazer o quê? Eu arrancar e fazer um plantio novo. Vocês lembram que eu falei lá atrás se compensa eu recuperar ela ou fazer um plantio novo? Então, esse aqui é um tipo de situação que eu teria que pensar. Para ver se realmente compensa eu estar recuperando e ver o número de falhas que tem ali dentro dessa área, né? E essa aqui? Não, essa aí dá para recuperar, ué. Essa aqui, se eu tratar bem ela consegue recuperar, principalmente porque, pensando no preço que está hoje do café, essa aqui é uma lavoura que eu consigo ainda ter uma recuperação dela aí. É uma lavoura que ela está um pouquinho depauperada devido à alta carga dela, mas ela ainda tem um potencial aí que eu consigo tentar dar uma recuperada nela pelo preço que está hoje. Né? Se o café estivesse muito barato, não iria compensar eu estar recuperando essa área aqui. Então, gente, o que eu tinha para falar com vocês nesse período de tempo seria isso. Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais, participem do curso de poda que nós vamos fornecer lá no Instituto Federal. E aí eu deixo a seguinte reflexão para vocês. A escolha é sua de qual problema você quer administrar. Porque trabalhar com agricultura é administrar um problema por vez. Né? Muito obrigada.
estou aberta aí caso vocês queiram tirar mais alguma dúvida. Muito obrigada, Muito Tatiana. obrigada, Janaína. Viu? Ótimo. Tatiane, Oi? uma última duvidazinha minha que eu cheguei um pouquinho atrasado, que eu estava em compromisso. Só um pouquinho, gente. Você falou aí, eu vi você falando muito em 2 hastes, né? Por planta de arábica. Isso independe do espaçamento? Se você tiver um espaçamento de 3x1, você talvez não poderia trabalhar com 3? Não. Para arábica, 2 seria melhor. É o mais recomendado. Sim, ela ia ter uma melhor ventilação, tudo melhor, né? Sim, sim. Principalmente, você poderia até trabalhar com 3 se você tivesse um espaçamento maior. Sim. Mas um espaçamento mais adensado, principalmente aí mesmo, que não daria de trabalhar, né, com essa quantidade. Muito obrigado, viu? de... Pessoal, eu vou estar passando o link, o novo link aqui. Acho que nem a Tatiane tem, só um segundo. Espera aí que vai dar certo. Acaba muito rápido, eu falei que acaba muito rápido. Pessoal, 1 hora voa. Só um minutinho para ver se dá certo. Só um segundinho, deixa eu achar aqui. Acho que eu vou pelo celular que eu acho mais rápido. Computador é meio complicado. Um pouquinho, acho que tem mais gente para entrar. Eu tô avisando ela. Tô avisando a professora. Eu tô avisando a professora, Tatiane. Só o pessoal tirar as dúvidas agora. Bom, pessoal, quem tem as dúvidas aí, não sei se conseguiram entrar. Pode tirar as dúvidas com a Tatiane. Mais uns 5 minutinhos, tá? Pode ser? Eu quero brincar. Seu microfone tá desligado, tá? Me cancelaram. Vamos ver se o pessoal entrou. Não vou conseguir mandar para todos. Alguma dúvida, pessoal? Quem tiver a dúvida, vocês têm uns 5 minutinhos aí para tirar com a Tatiane. Então, algo que você falou ali, né? Não deu tempo de comentar, foi o seguinte. Deixa eu só.